Olha, essa é uma daquelas histórias que simplesmente explodem a nossa cabeça. Tudo que a gente achava que sabia sobre os mestres do universo, bom, talvez seja a hora de repensar. Pensa só nessa ideia maluca. E se, para salvar todas as realidades existentes, a única pessoa capaz de fazer isso fosse um herói, com a cara do esqueleto? Parece loucura, né? Pois é, mas é exatamente essa história inacreditável que a gente vai desvendar agora. Tá, mas antes de mergulhar de cabeça nessa confusão, vamos dar um passinho para trás. A gente precisa lembrar do básico, daquela história clássica que todo mundo conhece e que ficou gravada na nossa memória. É a clássica história do bem contra o mal, né? De um lado, o He-Man, o herói, o cara mais forte do universo, protegendo o castelo de Grayskull. Do outro, o esqueleto, a pura maldade, obcecado em botar as mãos no poder de Grayskull. Por décadas, a luta foi essa. Simples, direta, icônica. Pois é, só que essa história que a gente conhece é só a pontinha do iceberg. A verdade é que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Existem infinitas realidades, e essa mesma luta acontece em cada uma delas. E é aí que entra essa série de quadrinhos específica, He-Man e os Mestres do Multiverso. É aqui que o roteiro vira de ponta cabeça. Essa HQ pega tudo que a gente sabe e quebra em mil pedaços. Ela mostra que a briga entre He-Man e Esqueleto é só um detalhe numa guerra cósmica gigantesca. E a coisa já começa assim, com um soco no estômago. Imagina a cena. Surge um He-Man, diferente, maligno. Ele simplesmente invade uma realidade, mata o He-Man daquele lugar e, para surpresa geral, mata o Esqueleto também. O objetivo dele não é conquistar, é aniquilar, apagar tudo da existência. Essa brutalidade toda força a gente a encarar uma nova verdade. Não existe só um He-Man. Existem muitos, cada um na sua própria versão de Eternia. E o pior, agora todos eles viraram um alvo. E a gente está falando de todas as versões que existem por aí. O herói nostálgico dos anos 80, a versão do cinema, o da série futurista, todos eles existem e todos estão correndo um perigo mortal. Esse vilão, o tal do anti-He-Man, está caçando um por um para roubar seus poderes. Então, com os heróis mais poderosos caindo um a um, a única esperança que resta vem do lugar mais inesperado que se pode imaginar. Uma realidade onde as regras do jogo são completamente diferentes. Bem-vindos à Anti-Eternia. É literalmente um universo espelho, sabe? Onde o que a gente conhece como bom é mal e o que é mal é bom. É um conceito que, nossa, vira tudo de cabeça para baixo. Olha só que doideira é essa inversão. Lá na Anti-Eternia, o vilão supremo é justamente o anti-He-Man. E o grande herói, o maior de todos, é um cara chamado Príncipe Keldor. Sim, ele mesmo. O homem que, em todas as outras realidades, está destinado a se tornar o esqueleto. Com pouquíssimas opções, os últimos He-Man que sobraram fazem uma aposta desesperada. Eles viajam até a Anti-Eternia para recrutar a única pessoa que talvez tenha uma chance, a versão heróica do seu maior inimigo. E o que se segue é uma jornada, nossa, trágica. A cada universo que eles passam é uma derrota. Mais um He-Man cai. E no meio disso tudo, numa dessas batalhas, o Keldor sofre um acidente terrível. Uma explosão desfigura o rosto dele, deixando com aquela aparência de caveira que a gente conhece. No fim, ele é o único sobrevivente. Sozinho, com o rosto marcado, ele fica cara a cara com o ser que destruiu incontáveis universos. O príncipe Keldor chega a uma encruzilhada. Ele precisa fazer uma escolha simplesmente impossível. Ele entende que para derrotar um He-Man corrompido, o multiverso não precisa de mais um herói como os que já caíram. Precisa de algo diferente. Algo que só ele pode se tornar. E então acontece o impensável. Keldor, o homem que se parece com o esqueleto, ergue a espada do poder. Ele grita as palavras que transformaram o príncipe Adam tantas vezes. E ele se torna He-Man. E essa é a ironia final. O He-Man Keldor consegue o que todos os outros falharam em fazer. Ele derrota o vilão, restaura o equilíbrio e salva não apenas um, mas todos os universos. A existência foi salva pelo homem que conhecemos como esqueleto. Essa virada heróica toda nos leva a uma questão ainda mais profunda. Afinal, quem é o esqueleto de verdade? A história dele é muito mais complexa e cheia de contradições do que a maioria das pessoas imagina. Basicamente, existem duas grandes versões da origem dele.
Lá no comecinho, ele era um demônio de outra dimensão. Mas depois, a história mudou. Ele virou Keldor, o meio-irmão do rei Rendor, o que faz dele o tio do He-Man, um pária que se voltou para magia negra e acabou transformado num monstro. E essa complexidade toda também aparece nos níveis de poder dele que, olha, variam pra caramba dependendo da história que está sendo contada. Muita gente lembra dele assim, do desenho dos anos 80. Aquele vilão quase cômico cujos planos sempre falhavam de forma espetacular, terminando com aquela risadinha frustrada dele. Já em versões mais recentes, ele se tornou uma ameaça aterrorizante. Na série Revelação da Netflix, ele não só consegue o poder de Grayskull, como também mata o He-Man em combate direto. Não uma, mas 2 vezes. E no seu auge, num crossover com a DC Comics, a magia do esqueleto era tão imensa que ele foi capaz de dominar o Superman. Sim, o Superman. Ele foi classificado como uma ameaça para o universo inteiro. É uma escalada de poder impressionante. Então, isso tudo deixa uma pergunta no ar. Se o vilão pode ser o maior dos heróis e o herói pode ser o maior dos vilões, quem, no fim das contas, é o verdadeiro mestre do universo? A resposta talvez não seja tão simples quanto a gente sempre pensou.